Muito boa noite, como vocês estão? Tudo bem? Meu nome é Alexandre, para quem não me conhece. Vou conseguir nesse segundo semestre aí estar próximo, né? No primeiro semestre eu tive alguns trabalhos, alguns estudos que eu estava realizando, mas devido à pandemia aí a gente não vai continuar no segundo semestre. Então a gente, por um lado, né, é ruim, mas por outro lado é muito bom, porque eu vou conseguir estar mais perto de vocês. É com muita alegria que eu estou aqui hoje. Eu quero agradecer ao Edgar, ao Vagninho, pelo convite. E eu espero que vocês gostem, tá? Eu espero que vocês saiam felizes, assim como eu estou feliz também de estar aqui hoje, tá? Então eu vou pedir para que todos possam mentalizar a figura de Jesus. Agradecer primeiramente a Deus por estarmos aqui reunidos, a Jesus a nos abençoar. Mesmo à distância, nós estamos juntos pelo pensamento, pela força do pensamento, que é o mais importante. Nesses instantes, solicitando o auxílio dos amigos espirituais que nos acompanham nesses trabalhos, que na noite de hoje todos nós possamos ser abençoados pela lição da noite, pela energia positiva da equipe espiritual e que possamos sair daqui muito melhores do que quando começamos. Fique conosco, Senhor. Muito obrigado e que assim seja. Muito bem, a lição que eu escolhi para falar com vocês é uma frase de Jesus que é: onde está a vossa fé? Muito, muito atual, né? Essa frase consta na Bíblia, né? Está por Lucas, e ela está no capítulo 8, no versículo 22 a 25, e conta que Jesus estava numa barca com os discípulos no lago de Genezaré, e eles foram atravessar esse grandioso lago. E no meio do caminho, Jesus adormeceu e começou uma tempestade muito forte, né, de vento, e aí começou a gerar ondas, e as ondas começaram a entrar na barca. Os discípulos começaram a se desesperar, acordaram Jesus e falaram: Jesus, nós vamos afundar, né? E aí Jesus, né, se levantou e fortemente ele repreendeu, né, os ventos e as ondas, e tudo começou a se acalmar. Aí se acalmou, quando se acalmou, ele virou para os discípulos e disse: onde está a vossa fé? E aí os discípulos uns olharam para os outros e falaram: quem é esse, né, que dá ordens para o vento e para as ondas e elas lhe obedecem? E é claro que Jesus tinha conhecimento das leis naturais, né? Foi ele que criou, foi ele que era o responsável por criar o planeta Terra. Então ele conhece as leis naturais. É o espírito mais evoluído que se aproximou do nosso planeta. E provavelmente isso foi um teste, né, que foi feito para os discípulos, justamente para que ele pudesse dar esta, esta lição, né, para os discípulos. E na verdade, eu estou conversando disso com vocês não pelo lado científico, mas sim pelo lado moral da história. A barca é a nossa vida, né? A gente está numa grande travessia, onde a cada metro que a gente avança, a gente está mais perto do outro lado. E, e quando tudo tá tranquilo nessa barca, quando tudo tá. Aí é tudo maravilhoso. Aí é tudo. Eu acredito em Deus, eu acredito na espiritualidade, gosto de ajudar o próximo, eu entendo todo mundo, né? É tudo lindo. Agora, quando começa um vento forte, as ondas entrarem na barca, aí é que são elas, né? Aí é que a gente vai ver quem é quem mesmo.
E geralmente, quando acontece coisas graves, né, na nossa vida, quando começa a entrar muita água na barca, a gente se desespera. Aí é um Deus nos acuda, a gente se agarra a Jesus, quem quer que seja. Muitas vezes deixa de acreditar, né, nas coisas, não acredita, acha que tudo é com a gente. E tem que ser. A gente não pede, né, para Deus, para o nosso anjo da guarda, para Jesus, a gente não pede forças para suportar aquele problema. A gente quer a cura. Se for doença, quer a cura. Se for uh, o problema, a gente quer a resolução do problema. Né? A gente quer acabar com aquilo. Quando na verdade tudo tem uma razão de ser. Nada é por acaso. Né? E tem muita coisa que vem para o nosso bem, mesmo que não seja doce, mesmo que tenha um gosto amargo, mesmo que seja dolorido. E a história que eu quero contar para vocês hoje, para exemplificar tudo isso, é uma história muito. É uma das histórias que eu mais gosto do livro Pontos e Contos, do Irmão X, foi psicografado pelo Chico. E é uma história, ela é bem complexa, porque ela tem muita coisa para a gente analisar. Se chama Problema de Saúde, é o número 11, né, do livro, porque é exatamente isso onde está a vossa fé, tem tudo a ver. Então eu espero que vocês gostem dessa história. E a história é a seguinte: o Irmão X, nesse livro, ele conta vários lugares que ele esteve em aprendizado, né, acompanhando algumas histórias lá no plano espiritual, ele já estava desencarnado. E ele relata no livro, uma delas é que ele estava conversando com algumas pessoas e tinham médicos nessa conversa. Quer dizer, foram médicos quando estavam encarnados e agora estavam todos desencarnados. Então, um dos médicos era o Olímpio, ele foi médico na Terra e ele estava conversando que na Terra, quando o médico está encarnado na Terra, ele está olhando para a pessoa, né, as doenças daquele corpo e está tentando curá-lo. E quando eles vão para o plano espiritual, fica mais amplo tudo. E eles verificam que muitas vezes a doença, não é, ela é benéfica para aquela criatura. Porque a verdadeira doença que ela tem não é a do corpo, é a da alma. E aí, ele fala que com raríssimas exceções, toda enfermidade ela reflete uma deficiência de natureza profunda. Que ele fala, não há doença sem desequilíbrio psíquico. Toda doença que aparece para nós é um desequilíbrio psíquico que a gente tem que restabelecer. Aí ele fala, por isso mesmo que existe um grande número de doenças, né? E elas funcionam como elemento de socorro para a pessoa encarnada. Aí ele exemplifica, ele fala, ó, a doença acidental, ela pode ser um aviso. A enfermidade é aquelas doenças crônicas, longas. Elas costumam simbolizar trabalhos de salvamento. As enxaquecas, né, quem sofre de enxaqueca, muitas vezes demoram-se no corpo atendendo a dispositivos da providência divina. Ou seja, sabe quando as pessoas que têm enxaqueca falam, olha, quando me ataca, eu tenho que tomar 2 comprimidos não sei do que, e é quarto escuro. Ela tem que se recolher, ela tem que desligar. E uma das coisas para o tratamento da enxaqueca é a meditação. Por que será, né? A pessoa ela tem que se desligar, e relaxar. Entrar nesse ambiente de meditação justamente para que a mente possa entrar em equilíbrio. Isso não quando ela está em crise, né? Quando ela não está em crise, um dos tratamentos é a meditação, para que realmente ela desligue. Então, ele fala, o médico fala, se eu dispusesse de alguma autoridade, eu solicitaria a todos os nossos irmãos encarnados a aceitarem as doenças dentro da maior serenidade,
para que a doença possa produzir todo o bem que ela pode fazer ao ser humano. E aí ele fala, ainda agora eu participei de uma ocorrência que mais uma vez a pressa de curar pode agravar a verdadeira doença da alma. E aí ele conta a história da senhora Ramos. A senhora Ramos é uma mulher, foi uma mulher onde ela muito caridosa, uma pessoa muito boa, humilde, que ajudava todo mundo que se aproximava dela saía melhor do que quando tinha chegado. Tinha uma energia positiva, era uma pessoa ativa. Porém, quando se tratava do filho dela, aí era aquela mãe protetora ao máximo, que cria numa redoma de vidro, nada podia acontecer. E ela tinha um filho que se chamava Anacleto. E o doutor Olímpio, né, já desencarnado, né, ele e outros médicos do plano espiritual foram convidados a acompanhar o caso aí da senhora Ramos. E aí o filho dela, o Anacleto, começou a ficar doente. Era normal, jovem, e aí começou a ficar doente. E o doutor Olímpio e a equipe se aproximaram do caso para conhecer e viram que a doença dele devia ser tratada com a maior lentidão possível. A maior lentidão possível. Porque o Anacleto, ele tinha uma doença que era muito simples de ser curada na carne. Né? No corpo humano, ela era muito simples de ser curada. Porém, o Anacleto, ele tinha um desequilíbrio muito grande. Ele era um viciado, né? Era uma pessoa extremamente viciada e inútil. Né? Então ele trazia aí na moral alguns problemas sérios. E o médico que encarnado estava tratando, estava fazendo um bom trabalho. E era engraçado que quanto mais o médico da Terra se apressava para dar a cura para ele do corpo, os médicos do plano espiritual começaram a segurar, a retardar aquele processo todo. E a mãe, a senhora Ramos, ela temia, assim, ela estava em desespero, fervorosamente ela queria a restauração imediata daquela doença, né? Ela temia pelo filho, achava que ele podia morrer. E ela não queria saber de nada, ela queria era a cura daquilo. E o Dr. Olímpio viu que o menino ele tinha problemas no fígado, no estômago e atingia as pernas, fazendo com que ele ficasse acamado. E que as reflexões do leito, né, enquanto o menino estivesse dormindo, estivesse acamado, ele ia ser obrigado a refletir sobre várias questões da vida. E isso ia melhorar a personalidade dele. Ele ia conseguir entender o que realmente importa na vida, né, como tratar. Antes dele estar acamado, ele era uma pessoa inútil, uma pessoa que só sabia de arruaça, de vício, né, de jogos, de drogas, tudo que tem de ruim nesse sentido. E era uma pessoa dura, uma pessoa mal educada, né? Não era simpático, nada. E a cama ia ajudá-lo, tanto que passaram alguns meses e ele começou a dar sinais de melhora nesse sentido. Ele começou a sorrir mais, a ouvir, né, o que as pessoas tinham a dizer. Mesmo que ele não concordasse, ele ficava quieto já, ele só ficava ouvindo ou respondia com educação. Quer dizer, começou a melhorar aquele quadro daquela pessoa que era tipo um bicho, mas ele começou a ser um pouco mais doce, né? E a mãe queria, né? Era apaixonada demais por esse filho, queria a cura, não se conformava, ela não se conformava com a situação que estava. E de vez em quando ela ia num centro espírita onde tinha sessões lá com
com os espíritos, e essa equipe de médicos, né, ajudava, ela queria, né, ajuda, ela pedia ajuda para curar o filho, e essa equipe de médicos falava: senhora Ramos, guarde serenidade, né? O Anacleto, ele vai se curar a qualquer tempo. Ele vai se curar a qualquer tempo. Mas vale a gente ficar atento para a vontade de Deus, né? Que são os desejos de Deus. Quase sempre a gente tem que ver que o egoísmo e, né, o que a gente quer, a nossa vontade, não deve ser prevalecer. Quem deve prevalecer é a vontade do Pai. Vamos aguardar com calma, né? Ele está sendo cuidado pelos médicos da encarnados, né? Pelos nossos irmãos encarnados, está sendo bem cuidado, então vamos ter calma. E aí ela saía da reunião espiritual, né? E no dia seguinte já ficava ligando para o médico encarnado, o médico que estava cuidando dele e exigindo tratamentos, remédios que ele procurasse, que não era possível, e assim, numa pressão muito forte. E o médico encarnado fazendo o trabalho dele e querendo restabelecer o menino. Até que ele descobriu um lugar de águas termais onde pudesse o fígado do menino, se fosse submetido a essas águas, ele pudesse ter uma melhora significativa. E aí a senhora Ramos, ela ouviu isso daí, ficou toda contente e foi falar lá na sessão do centro, foi falar com os amigos espirituais e falou: olha, o médico da carne está. Olha que interessante isso, o médico, né, encarnado está propondo as águas termais. Os amigos espirituais viram que realmente era para o corpo físico ia ser uma melhora muito grande, ia restabelecer, ele ia conseguir sair da cama, o Anacleto. E aí, como eles viram que, apesar de, se ele se restabelecesse em corpo, né, no corpo físico, ele ia piorar muito a condição dele mental, né? Ele não tinha equilíbrio ainda para se ver livre dessa enfermidade. E aí eles falaram o quê? Olha, é melhor não. A gente não aconselha ele fazer esse tratamento. A mãe ficou assim, ficou muito triste, né? Ela ficou, não preciso dizer que ela ficou arrasada. Ela não, né, não se conformava. E passou alguns dias, ela falou para o médico encarnado, ela falou: não, vamos sim, pode acertar, fazer o acerto aí das coisas para a gente ir, porque os amigos espirituais estão enganados. Vamos tentar sim, acho que a gente tem que tentar. E foram lá, o filho, né, o Anacleto e a mãe, foram lá para um outro estado, foram lá para esse lugar para fazer o tratamento. E aí começou a fazer o tratamento. Ficaram lá 2 semanas, né? Nas 2 semanas, na segunda semana ele já conseguiu sair da cama, já melhorou. E a senhora Anacleto não se cabia de tanto contentamento, né? Mas infelizmente, quando ela dormia, não muito longe do hotel onde eles estavam, tinha um cassino. E o menino, o jovem, né? Menino, não era mais menino, era o jovem, começou a ir à noite, ele deixava a mãe dormindo no hotel, e à noite ele ia pro cassino jogar. Começou a perder tudo o que eles tinham, começou a roubar o dinheiro da mãe, tudo que tinha na bolsa, se foi. Aí o pai tinha dado para a mãe 2 cheques em branco, no caso de ter alguma necessidade, eles usarem aquele cheque. O Anacleto usou os 2 cheques com quantias assim absurdas, perdeu, e aí quando ele perdeu tudo mesmo, ele viu rolar a ficha derradeira lá do jogo e ele perdeu, ele ficou alucinado. E aí, totalmente meio louco, ele não conseguiu, a espiritualidade maior não conseguiu ajudá-lo, ele
não ouvia mais, não tinha mais condições, entrou no quarto do hotel e se deu um tiro no crânio. E aí o doutor Olímpio, né, o médico espiritual, fala: e assim terminou a experiência. A senhora Ramos se retirou da casa conduzindo um filho doente e regressou trazendo um cadáver. E aí o que a gente tem que pensar é o seguinte: gente, tudo tem um momento certo. E, por favor, todos nós, principalmente aqueles que possuem doença, precisam ir em busca e seguir o tratamento médico dos médicos encarnados. Precisam. Tudo que é possível se fazer. O problema não é a busca dos remédios, dos tratamentos, não é esse. O problema é como você está lidando neste caminho. A minha esposa, ela é amiga de uma família, né, é um casal com 5 filhos. E um dos filhos teve uma doença gravíssima, gravíssima, rara. E ele ia morrer se ele não fosse. A cirurgia só é feita nos Estados Unidos. E ele ia morrer em algum tempo. E a família resolveu levá-lo, porque a família tinha condições de levá-lo e pagou todo o tratamento, também caríssimo. E o menino hoje vive cheio de sequelas, mas ele vive, ele consegue trabalhar, ele consegue dirigir, ele casou, mas cheio de problemas de alimentação, enfim. Mas ele vive. Tive a oportunidade de conversar com ele, até em um aniversário que a gente se encontrou, e ele tem esta noção. Ele não busca a cura, ele busca viver a cada dia. Não é? E ele não se revolta com isso, pelo contrário, ele está muito agradecido em ter esta oportunidade de continuar vivo, mesmo que com muitos problemas. É isso, não é? Ah, Alexandre, eles erraram então de buscar. Não, se eles têm condições. E se essa pessoa, se essa família não tivesse condições, aí é que está. Se essa família não tivesse condições de ir até os Estados Unidos, com certeza ia ter um outro jeito. Alguém ia patrocinar isso. Ou a equipe médica, né, por conta de muitas vezes a pessoa ser trabalho científico, né? E alguém ia patrocinar isso, ou ia ter algum tratamento aqui no Brasil onde esse menino ia ser tratado. Vejam que os caminhos vão se abrindo quando a gente precisa passar por aquilo, né? E se esse menino tivesse que desencarnar, ele podia ir para qualquer lugar do planeta Terra, ele ia desencarnar. Então, é isso que a gente tem que acreditar. A gente tem que fazer a nossa parte de ir em busca do tratamento médico, de ir em busca, né, das resoluções dos nossos problemas. Porém, existe uma necessidade onde aquele problema que se apresenta vai nos trazer algum benefício. E a grande lição da noite é isso. O que? Qual Qual é o benefício que esse problema atualmente que está à minha frente vai me trazer? O que eu preciso aprender com esse problema, com esta doença, ou com este desemprego, com esta falta de dinheiro, com esta perda de bens materiais, ou com os desentendimentos que nós temos muitas vezes dentro da própria casa, né? Pessoas difíceis que temos que tratar muitas vezes todos os dias. O que precisamos aprender? E temos que meditar sobre isso quando esses problemas aparecerem. Onde está a nossa fé? Onde está a nossa fé? Que a gente possa compreender que existe Deus acima de tudo e que tudo que acontece na nossa vida é com permissão dele. Ninguém quer sofrer, porém, se estivermos em sofrimento, né, que possamos buscar os alívios, mas que possamos buscar a compreensão, a aceitar aquele momento difícil, e ter a fé vigorada. Acreditar em Deus é isso. É acreditar em tudo que se apresenta,
se apresenta na nossa vida, né? Acreditar que aquilo é o melhor que poderia nos acontecer. Vejam que o menino ia ser curado, né, na história, ele ia ser curado a seu tempo, mas, né, tudo foi atropelado. Quantas vezes algum amigo ou a gente sabe de uma coisa que é certa e a gente faz o contrário? Quantas vezes a gente não, né, a gente quer fazer do jeito que a gente quer, na hora que a gente quer? É por isso que a gente sofre tanto. Se a gente souber ouvir mais, a gente, não que a gente não vá sofrer, vai, mas a gente vai ter mais serenidade, a gente vai ter um aproveitamento das oportunidades que acontecem, que a gente possa, com essa lição, ter, desenvolver mais força interior, desenvolver mais fé, mais coragem para os desafios do dia a dia. Não é fácil, não é fácil cada um com, com as suas oportunidades, né? Com seus desafios. Mas lembre-se que todos nós estamos na barca e quem está conduzindo essa barca, ninguém mais, ninguém menos do que Jesus. E ele sempre vai nos ajudar. Mas ele vai perguntar, né? Quando tudo entrar em calmaria, ele vai perguntar: onde está a vossa fé? Fique com Deus, que vocês tenham gostado da lição da noite. Uma boa semana e até uma próxima. Beijo no coração. Muito obrigado, viu?